Então, a gente também percebe que há um ímpeto natural para a evolução, certo? Não é uma coisa randômica, aleatória. Parece que há um caminho, assim, uma coisa. O ser humano, ele parece passar por ciclos de melhora, de piora, enfim, mas esse ciclo é uma espiral, né? Em que as coisas parecem melhorar. Então você tem o quê? Que tipo de evidências a gente tem de que as coisas estão indo para algum lugar, só que a gente não sabe qual é. Primeiro, parece que a gente está expandindo nossa compreensão. A gente compreende sobre mais coisas, a gente conhece mais coisas, a gente entende mais coisas, a gente conhecimento, a gente se expande ao longo do tempo, certo? E outra coisa, há um refinamento na nossa maneira de ser, né? A gente vai melhorando como nós somos, não só em termos de humanidade, mas ao longo da vida, né? Muitos de nós percebem claramente que hoje é uma pessoa melhor do que foi quando era adolescente, em vários aspectos, certo? Então você está meio que passando por um processo construtivo, né? Mas não só isso, porque existe na história humana, e não só na história humana da humanidade, mas na história pessoal de cada indivíduo, um desenvolvimento, um apuramento, né? Um refinamento de questões éticas e de moralidade, certo? Então, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, se você quiser olhar população carcerária, certo? Você vai ver que a população carcerária é predominantemente, assim, em grande maioria, de jovens, certo? Aí é claro que há inúmeros fatores que justificam ou que contribuem para isso, certo? Mas a gente claramente vê que a ética e a moralidade no início da vida, ela é muito permissiva. E que o momento que a gente vai para o final da vida, ela começa a ser menos permissiva. A gente começa a ser mais chato com relação a isso. O ser humano também tem um ímpeto pela verdade, certo? Ele não consegue se referenciar por algo que não é verdadeiro. Isso é muito complicado. Se bem que hoje em dia tem de tudo, né? Mas por exemplo, imagina que a gente pergunte para as pessoas assim, você é feliz no seu casamento? E aí várias pessoas vão dizer, sim, sou feliz, não sei o quê, e tal. E aí depois você pergunte para essa pessoa, para essas pessoas que dizem isso. Ah, se o seu parceiro ou sua parceira estiver te traindo, você gostaria de saber ou não? A maioria das pessoas vão dizer, não, eu quero saber. Assim, mas se você souber, você vai sair de um estado de felicidade para infelicidade, não é? Mesmo assim, você quer saber? Sim, quero saber. Então, por quê? Porque o ser humano valoriza mais a verdade do que seu estado de felicidade. Eu prefiro ser infeliz sabendo o que de fato está acontecendo do que ser feliz sendo enganado, certo? Então, a gente tem essa coisa muito forte no ser humano de se relacionar com as coisas que a gente acha que são verdade. Elas podem não, nem, não, pode até ser que não sejam verdade, mas a gente tem que acreditar que são. A gente tem que achar que são, né? É, todos os filmes que a gente vê, a maioria dos filmes que a gente vê, e um dos critérios que as pessoas analisam filmes em termos de roteiro é qual é o processo de transformação pessoal dos personagens. Qual é o que é que está acontecendo com o personagem que está fazendo ele, né, se transformar, crescer, se desenvolver, aprender alguma coisa, certo? Então a gente está sempre olhando para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta em termos de como elas estão crescendo. E os filmes são reflexo disso,
certo? O personagem, no final, ele tem que se superar, ele tem que se transformar, ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que ter, né, passado por uma experiência que o levou a um ponto B, onde ele é maior, ele é mais, ele é superior ao ponto A inicial, onde ele começou a jornada dele. Então, voltando à questão, temos aí um ímpeto natural de evolução, certo? E atração pelo amor e pela justiça, que também é, parece que é um caminho evolucionário muito humano, né? Porque toda vez que você, por exemplo, vou voltar para os filmes, né? Você coloca lá um vilão, certo? E esse vilão tem uma visão. Vamos pegar o Thanos do Vingadores, que ele queria extinguir metade do universo, porque, né? Enfim, você identifica o vilão, a princípio, por três virtudes que lhe faltam, né? Duas delas estão aqui, que é a bondade, o amor e a justiça. Ele não está sendo amoroso com as pessoas, ele resolveu matar metade. Ele não está sendo justo, o critério dele foi arbitrário, certo? Enfim, então, o mundo do vilão é um mundo que involui, não é um mundo que evolui. O vilão traz o mundo para baixo, né? Então, e por quê? Porque falta nele algumas virtudes, né, que estão associadas com o nosso ser, cuja origem não é adaptativa, por isso que o Thanos é um vilão, por quê? Porque a ética dele é completamente utilitária, certo? Ele tem a razão dele para matar metade do universo, que é ele está apostando no bem maior. Na verdade, não um bem maior, ele está apostando no ideal de. Na verdade, ele está apostando na solução de um problema técnico, certo? O problema é o universo está muito cheio de gente, de seres, né? Não está dando conta. Então, a gente tem que, para que o universo volte ao seu balanceamento, nós temos que extinguir metade da população, certo? Então, ele transforma a questão moral em uma questão técnica, a um problema a ser resolvido. E aí ele joga a questão moral e a questão no mundo do mundo adaptativo, no mundo físico. E aí ele desconecta do ser. E é no ser que você encontra o quê? As virtudes do amor, da justiça, certo? Da fraternidade, que são o que ampara os heróis que vão não aceitar a proposta dele, certo? Então, é, é, no filme do Avengers, lá dos Vingadores, você tem claramente um personagem que tem um olhar racional para um problema, certo? De um grupo de personagens que são os heróis, que tem um olhar que não é racional, ele é de uma origem não, vamos dizer assim, não racional, de uma origem mais, ou que tem a ver com as coisas do ser que a gente falou, de uma origem intuitiva, de uma origem de virtudes, certo? E por aí vai. Certo? Então, isso tudo são evidências que sugerem para a gente um princípio direcional no ser, um movimento natural em direção àquilo que é mais elevado e integrador.